lost you. Another sunshine, another true. Alô, galera! Sejam bem-vindos para mais uma aula do Tio Flávio das Histórias. Alô, galerinha do terceiraço, terceirando, Enemzando, tio. Nós botamos o nome da nossa turma, foi Terceiro Lindos. O nosso é Terceiro de Aço. O nosso é Terceirando. A galerinha do terceiro, dos terceiros. Alô, meu amigo Gregório. Alô, Yara Macedo Rodrigues, senhora Rodrigues. Alô, Elisandro Pereira. Boa tarde, Elisandro. Grande Elisandro, Yara, galerinha logada. Alô, Pimenteiras. Pimenteiras número 5. Alô, professora Lafayette. Alô, Baixa Grande do Ribeiro, rapaz. Meu pai teve aí nessa região esse final de semana. Meu irmão, como diz o cabo no interior. Sabe o que é juntar os panos de bunda, Júnior? Juntar os panos de bunda é se casar. Se casou na igreja lá em Ribeiro Gonçalves. Linda igrejinha, rapaz, lá em Ribeiro Gonçalves. Bacana, linda, meiga, carinhosa, linda a igreja. Deve ser centenária aquela igreja de Ribeiro Gonçalves, já vista que ali nós temos um comércio muito forte por causa da navegação a vapor, e o vaporzinho até Uruçuí. O vaporzinho. Eu acho que na próxima semana eu vou dar uma pincelada disso, viu, velho? Eu acho que eu vou dar uma pincelada sobre navegação a vapor no Piauí, que vale a pena, viu? Ele ia até Uruçuí, ia até Santa Filomena. Eu acho que é uns 100 quilômetros subindo o rio Parnaíba lá. Ok. Alô, Pantera, boa tarde para Pantera também. Olá, Pantera. Hoje nós vamos começar a República Populista. É um nome bonito, rapaz. É um nome lindo. É a nossa primeira experiência de democracia efetiva no Brasil. Foi aí, logo após o fim da Era Vargas, nós vamos derrubar ele ainda hoje, né? Que vai ser de 45 a 64. Vamos dizer quase 2 décadas, são 19 anos, quase 2 décadas de experiência democrática. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, voto direto, secreto. O voto agora era secreto. Voto feminino, galerinha. Voto feminino. Manifestações de rua, os comícios. O caba tinha que ser bom de gogó. O caba tem que ser bom de lábia. Para poder convencer o seu público. Para poder emocionar o seu público. São as grandes lideranças populistas, lideranças carismáticas. Um Juscelino Kubitschek, papai. Um Jânio Quadros, um Getúlio Vargas. Oxe, tio, nós vamos derrubar ele e ele vai voltar de novo. É porque ele vai prometer que voltaremos nos braços do povo. Então nós vamos viver aí essa experiência de democracia. Deixa eu anotar aqui quando é. Opa, vem cá, canetinha, vem. Vem, canetinha, vem. Vou deixar aqui anotado, vai ser de 1945 até o início do regime militar, que é 64. Essa experiência de 19 anos da nossa história, que vai ser a chamada República Populista. Aí veio o regime militar, 21 anos sob o comando de presidentes militares. Nossos generais presidentes não eram eleitos pelo povo. E de 89 para cá, vamos dizer assim, nós voltamos a ter um neopopulismo. De novo, um neopopulismo. Basta você ver a atuação do ex-presidente Lula, a atuação do presidente Bolsonaro, como atuava o Fernando Henrique. Muitas vezes são medidas populistas. Eita, rapaz. Olha, quem não teve aula ainda com o tio Flávio, pega aí uma matéria no seu caderno, por favor. Vá fazendo um annotation e bote aí História!
O caba que veio lá das Cambruengas do sertão, rapaz, lá do interior do mato, lá da Caatinga Braba, viu? Lá da Caatinga Braba. Ah, já tá aí alguns elementos. Democracia e liberdade. Esse é para estar bem aqui, ó. Deixa eu botar agora. Liberdade. Democracia e liberdade. A fase da República Populista no Brasil. Vai acabar a Segunda Guerra Mundial, massa. Os nossos pracinhas vão retornar da Segunda Guerra, lá em 45. Essa imagem aqui, lá por trás, é o Capitólio, ó. Seja bem-vindo, presidente Dutra. Tá aí o presidente do Brasil, o Eurico Gaspar Dutra. Eita, meu parente, sendo bem recebido no Zé Uá. Aliás, eles fizeram um mega carnaval para receber o presidente do Brasil aí. É meio que a gente tinha se aliado a eles no início aí da Guerra Fria e eles passaram a ser nossos amiguinhos, rapaz. Você vai ver quais os interesses por trás. Aqui está o Vargas renunciando, é 1945. E aqui está o Vargas, mesmo sem renunciar, ele não perdeu os direitos políticos. E por incrível que pareça, quem está aí do lado dele é o Luiz Carlos Prestes. Eu vou recontar a história desse Luiz Carlos Prestes. A Constituição de 46 foi a Constituição mais liberal, com mais liberdades, com mais direitos, antes da Constituição atual, que é a Constituição Cidadã, de 88. A Copa de 50 foi no Brasil, rapaz. Vai ter o famoso Maracanaço. Ô, derrota, rapaz. Nós vamos perder para o Uruguai de 2-1 na finality. Bem na finality, perdemos para o Uruguai, velho. Ô, derrota, galerinha. Ô, derrota. É. Aqui você está vendo o símbolo dos 4 principais partidos, a famosa UDN, o PSD, o PTB do Vargas e os Comuna, olha os Comuna aí de volta. E aqui é um deputado baiano beijando a mão do futuro presidente dos Estados Unidos, Eisenhower. Aí estão alguns eventos que nós vamos discorrer na aula de hoje. Eu espero que dê tempo a gente falar de tudo, de tudo. Se não der na próxima semana, nós já termina, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar com a queda do GG, galerinha. Olha, que GG? O Getúlio Vargas havia ascendido ao poder em 30 por um golpe que ele chamou Revolução de 30. E nós vamos fazer essa transitions que eu estou colocando aí para você entre o período da Era Vargas, o Estado Novo, e a fase da República Liberal Populista. Nós vamos ter que derrubar o GG. E se você vê, o marco divisor aí é o final da Segunda Guerra Mundial. Notadamente, nós já começamos e já discorremos até sobre a Guerra Fria e o fim da Era Vargas. O fim da Era Vargas. Então, nós vamos ver como é que esse Getúlio Vargas finalmente vai ser convidado a se retirar do poder. Convidado a sair da cadeira presidencial. Bacana? Vamos começar aqui devagarinho, olha. O fim da Era Vargas. Lembrar que a Era Vargas tinha começado em 30. Em 30. E o Vargas tinha perdido a eleição para presidente em 30. Mas com um grupo de militares ele tomou o poder. Década de 40, nós vamos ter, aos pouquinhos, lutas pela democratização do país. Lutas para que o país fosse finalmente uma democracia. Democracia em libertar esse povo brasileiro. O primeiro tópico é
você vai ver eu discorrer de vez em quando sobre a União Nacional dos Estudantes, a UNE, a UNE muito politizada, aí na década de 30, de 40, 50, 60 e 70, você vai ver que muitos estudantes da União Nacional dos Estudantes, da UNE, universitários, eram politizados, muitas vezes de esquerda, e a UNE foi criada no ano de 45, é importante saber, era ainda a ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas, ele era um ditador desde 37, vamos dizer assim, desde o Plano Cohen. E a União Nacional dos Estudantes nasceu aí no ano de 42 e nasceu, galerinha, olha, fazendo uma campanha contra o nazifascismo. Olha aí, nasceu fazendo campanha para o nazifascismo. De boa? A Ordem dos Advogados, meu amigo Pantera. A Ordem dos Advogados, de boa? Primeiro vamos com a UNE, ó. A União Nacional dos Estudantes, geralmente, um grupo de estudantes politizados, vão realizar muitas reivindicações e vão vir em favor da democracia. Então, se vinha em favor da democracia, notadamente vai criticar a ditadura do Estado Novo varguista. De boa? Criticar o GG. Tópico 2. Além da União Nacional dos Estudantes, olha aí, ó. 1943, um grupo de empresários, advogados, políticos, coroné e etc. das Minas Gerais, veio com o famoso Manifesto dos Mineiros. Mais uma vez, veio com a publicação que foi feita a reprodução, foi mandada para vários jornais no país, apesar da censura, o Manifesto dos Mineiros. Eles primeiro exploravam o seguinte: tio, o que é a OAB? A OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. E a OAB é uma entidade que sempre veio em defesa da democracia, do Estado democrático de direito, contra os regimes autoritários. Haja visto esse ano, por exemplo, já tivemos uma manifestação da OAB, naquela carta aberta, feita na famosa faculdade do Largo do São Francisco, da USP, onde formou uma penca de presidente da República em direito, e hoje na OAB, e veio a público esse ano falar que o resultado das eleições deve ser mantido contra as pretensões de utilizar a força para impedir o resultado das urnas. E naquela época já havia, olha, uma denúncia que era realizada às contradições que nós tínhamos no país, porque internamente o Brasil era uma ditadura. Nós éramos um regime ditatorial. E externamente nós combatíamos os fascismos. Então daqui a pouco vai ter brasileiro morrendo no norte da Itália a favor da liberdade, da democracia, do mundo livre, contra as ditaduras, velho. Então é uma contradição muito grande. Ou seja, o Vargas internamente mantinha um governo que era muito parecido com o fascismo italiano. E lá fora nós combatia eles? Não dá certo um negócio desse. Políticos, ex-presidentes, grandes advogados, empresários intelectuais exigiam a redemocratização. Já vou lhe dizer que o Getúlio Vargas, quando soube dessa brincadeira bem aí, evidentemente sabendo quem eram as pessoas que tinham assinado esse manifesto pró-democracia, o Vargas vai começar a perseguir muitos deles. É um ditador, velho. Tio, mas o presidente dos Estados Unidos disse que ele era um ditador bonzinho. Eu lembro disso também. Mesmo assim, era ditador, viu? No ano de 45, em janeiro de 45,
ocorreu em São Paulo o mega Congresso dos Escritores. Lindo Congresso dos Escritores. E o Congresso dos Escritores vinha dizer: não aceitamos a censura, não aceitamos que os críticos ao governo ditador do Getúlio Vargas sejam mandados para a prisão. E era, mas vinha falando mais, galerinha. Vinha falando sobre liberdade de expressão, liberdade de opinião, libertar os presos políticos, garantia do direito do voto livre, direto, secreto, só assim teríamos uma soberania popular. Sabe quem é que tinha sido preso durante a ditadura do Estado Novo por causa das suas narrativas esquerdistas? Jorge Amado. Ele era comuna e tinha passado um período na cheirosa. Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. Ele tinha passado uns dias na cheirosa. E eu estou lhe dizendo que havia um grupo de escritores intelectuais que está falando aí em democracia, libertar os presos, liberdade de expressão, um mundo livre, coisa tudo linda aí, ó. De boa. Alô, Pantera, alô, meu amigo Jorge Vitório. Jorge Vitório. Vou passar aqui o slide, vou mostrar imagens. Está aí a União Nacional dos Estudantes, muito politizada, muitas vezes esquerdista. Ela mobiliza e contesta os brasileiros contra as forças fascistas, mas depois, em defesa da democracia. E no próximo ano, se você já tiver ingressado na universidade, você vai fazer uma carteira de estudante. E a carteira de estudante sua vai lá estar escrito: União Nacional dos Estudantes. Ah, papai! Se você já tem uma carteira de estudantes, a sua é da UNES, União Nacional dos Estudantes Secundaristas. A UNE é dos estudantes universitários. Belezinha? Vou passar. O Manifesto dos Mineiros aí, olha. Advogados, empresários, intelectuais, políticos contra a ditadura do Vargas, em defesa do Estado Democrático de Direito. Como essa palavra é tão cara para nós, galerinha. Como essa palavra é tão importante para nós. Como a democracia é tão linda, né? É tão linda. Passando a imagem, olha o Congresso dos Escritores. Top, rapaz. Top o Congresso dos Escritores. Pode-se enganar a multidão parte do tempo. Pode-se enganar mesmo parte da multidão todo o tempo. Mas nunca se poderá enganar toda a multidão todo o tempo. É vero. É vero. Aí eles estão dizendo, olha, esse Getúlio Vargas pode enganar uma parte. Mas não engana todo mundo não, velho. Não engana todo mundo, viu? Todo tempo, não. Olha o que dizia a Declaração de Princípios do primeiro Congresso de Escritores. A legalidade democrática, garantia de liberdade completa de expressão, liberdade de culto, contra o temor da violência, sistema de governo eleito pelo povo, sufrágio universal, direto e secreto. Top, velho! E o pleno exercício da soberania popular. Ah, papai! O Getúlio Vargas não vai poder mandar prender esse tanto de gente de novo, velho. Não pode mais, né? Isso foi em janeiro do ano de 45, galerinha. Olha aí, ó. Ó quem está lá, ó. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, nossa conterrânea vizinha aqui, Cecília Meirelles. Olha o cara que está mais no Enem, ó. Carlos Drummond de Andrade.
Mário de Andrade, Oswald de Andrade, só não tá o Machado de Assis, já tinha morrido, viu? Jorge Amado, Monteiro Lobato, olha o tanto de monstros que você tem aí participando de um congresso dizendo: queremos o fim da censura, queremos liberdade de expressão. Olha o que disse o José Américo de Almeida: é preciso que alguém fale, e fale alto, e diga tudo, custe o que custar. E quem está dizendo são os escritores, eles estão abraçando aí nesse momento a bandeira em defesa da democracia. Aí só faltou o pedra marcada no Enem, que é o Machado de Assis, né? Ele não está aí porque ele já tinha morrido. Vou passar. Ah, os pracinhas brasileiros vão voltar da guerra. Ah, papai, vai aumentar a pressão, olha. Por quê? Porque os pracinhas brasileiros lutavam contra os fascismos, no plural, enquanto que no Brasil permanecia um regime ditatorial. Velho, havia censura, minhas princesas. Não havia liberdade política. Qualquer coisa você ia para cheirosa, olha. Prisões arbitrárias, prisões políticas. Ah, eu não estou gostando da gestão do presidente. Criticou o presidente? Ia passar umas férias na cheirosa. Ia ver o sol nascer quadrado, como diz o peão. Ia para prisão. Tortura. Exílio. Lembre que a Olga Benário, casada com o Luiz Carlos Prestes, tinha sido exilada. Então passa a haver uma pressão generalizada de várias instituições pela reabertura e pela convocações de eleições. Notadamente, o Vargas já está no poder desde 1930. Será que o cara é um faraó para ficar esse tempo todo no trono, galerinha? É, eu vou botar agora Faraó Vargas, viu? Faraó Vargas. E com o retorno dos pracinhas, passou a haver uma pressão ainda maior, comemorando a chegada deles. Libertamos a Europa das ditaduras, libertamos o velho mundo dos fascismos. E uma pressão dos Estados Unidos, uma pressão dos aliados, para que o Vargas democratizasse o país, galerinha. Deixa um minutinho bem na tela, meu amigo Juninho Bio, por favor.
Ok, Juninho Bio, valeu. Tá aí os pracinhas retornando da Segunda Guerra Mundial, sendo festivamente bem recebidos. Bem-vindos à pátria Tupiniquim. Oh, coisa boa. Então vamos acelerar essa queda do GG. Vamos acelerar a queda do GG. Bacaninha. Eu coloquei assim, ó. Vargas, nesse contexto de tanta pressão, convocou eleições presidenciais para dezembro de 45. O Getúlio convoca eleições para dezembro de 45, galerinha. Mas avançou, ó. O governo decretou o fim da censura, oi, já é uma vantagem, viu? Vai decretar anistia para os presos políticos, oi, anistia é perdão, viu? Um exemplo, o Luiz Carlos Prestes, que tinha participado da, entre aspas, intentona comunista, estava na Cheirosa já fazia 9 anos. Ele foi preso no ano de 36. E lembrar que logo depois que ele foi preso, ele e a Olga Benário, o Getúlio Vargas ainda mandou de presente para o Hitler a Olga. E o cara está saindo agora da prisão. Inclusive, nem conhecia a filha. A filha do Luiz Carlos Prestes nasceu num campo de concentração na Alemanha nazista. Depois foi separada da mãe. A mãe foi morta num campo, numa câmara de gás. E a menina foi levada para a França e depois para o México. Então, o Prestes era para odiar o Vargas. Se fosse eu queria dar um fatality nesse tal de Vargas, viu? O cara me botou na Cheirosa esse tempo todinho. Mandou minha mulher, deportou minha bichinha, minha filha. Minha mulher morreu lá por causa que foi embora daqui. Eu não conhecia a minha Bruguela. Eu vou dar um fatality nesse Vargas, viu? Mas o Vargas parece que agora era bonzinho, ó, do dia pra noite. Olha o tanto de coisa boa que ele tá fazendo, ó. Acabou a censura, libertou os presos políticos, convocou eleições para presidente. E na mesma eleição para presidente, teríamos eleição para uma Assembleia Constituinte. Lembrar que a Constituição vigente era a Constituição de 37, a famosa polaca. E a polaca estabelecia plenos poderes ao presidente, era preciso substituí-la. E para realizar as eleições, nós vamos organizar os partidos a nível nacional. Quem lembra lá da República Velha, lembra que os partidos eram regionais. Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Piauiense e assim sucessivamente. Então nós voltávamos a ter, olha, manifestações de rua, passeatas, daqui a pouco comícios, discursos, músicas no rádio, diminui a censura. Ih, rapaz, vamos homologar 4 candidatos a presidente da República. Candidato, como diz muitos no interior, com número. Eu sou candidato com número, viu? E nós vamos ter eleições presidenciais em dezembro de 45. Mas você vai ver daqui a pouco que o Vargas vai cair antes das eleições presidenciais. De novo, o GG vai ser convidado a se retirar antes da realização das eleições. Eu acho que as eleições foi dia 2 ou foi dia 5 de dezembro. De boa, como havia sido convocada. Bacana? Deixa eu mostrar imagens. Acabou a guerra, anunciada oficialmente a rendição de todos os exércitos alemães, inclusive no norte da Itália. Está aí o Getúlio Vargas em 45 em efusão. Alegria, vencemos a guerra. Mas o governo dele aí já está em decadência, porque está insustentável.
De novo, insustentável. Velho. Olha o Partido Comunista, galerinha. O Partido Comunista tinha sido criado no ano de 1922, só que em 26 para 27 ele foi posto na ilegalidade. Ele está renascendo no ano de 45, Getúlio Vargas vai permitir. Ele vai morrer de novo em 47 e ele vai voltar somente em 85 com o Sarney. Ai, pílula. Então você vai ver que ele passou muito mais tempo na ilegalidade, ó o izinho, ó, de ilegalidade, do que na vigência. É porque ainda tem uns doidinhos aí que acham que o Brasil estava para ser comunista. Você sabe que o único momento que o Brasil esteve próximo da União Soviética foi quando a gente jogou em 54 numa Copa do Mundo. Eita, rapaz. E tá aí o Luiz Carlos Prestes sendo candidato a senador da República pelo estado do Rio de Janeiro. Bacana. Nessa última imagem, tá aqui o Prestes conhecendo sua filha, que ele não conhecia. Haja visto, ele estava numa prisão, e ela tinha nascido num campo de concentração, num campo nazista, bacaninha. Tá aí ele conhecendo, o nome dela é Anita Leocádio Prestes. Essa moça, hoje uma senhora, né? Hoje uma senhora, mora no Rio de Janeiro, é professora aposentada da UNB, professora de História da UNB e da UFRJ. E ainda hoje é uma das poucas militantes da velha guarda do Partido Comunista, ela chegando aí no Rio de Janeiro, finalmente para conhecer o pai, Luiz Carlos Prestes. De boa? O comuna que menos esteve perto de chegar à presidência. Vou passar a imagem. Está aí o Luiz Carlos Prestes. Por curiosidade, o Prestes está bem aqui em um comício dizendo: Vargas, I love you. Meu Deus, disse mesmo, disse. Vargas, eu estou contigo e não abro. Vargas, eu vou te apoiar. Vargas, você é camarada, você é irmão, você é parça. Não pode. O cara havia perseguido o Luiz Carlos Prestes, mandado prender o Luiz Carlos Prestes, mandou deportar a mulher do Prestes. A mulher morreu no exílio, deportada na Alemanha, a filha ele nem conhecia. O cara era para odiar o Vargas, velho. Era para odiar o Vargas. Mas ele sai da prisão e passa a apoiar o Getúlio Vargas. Tem alguma coisa errada, não tem não? Para o cara apoiar o Getúlio Vargas, tem alguma coisa errada, galerinha. É, muito errada. E qual será? Simples. A União Soviética, deixa eu botar bem aqui, ó. A União Soviética determinou que os partidos comunistas do mundo apoiassem os governantes que haviam ajudado a combater o nazifascismo. Ah, papai! O cara tem que ter sangue de barata, viu, velho? Não tem como, meus pimpolhos. Pantera, a União Soviética determinou que os partidos comunistas do mundo apoiassem os governantes que haviam ajudado a derrubar o nazismo e o fascismo. E o Prestes deixou a sua raiva de lado, obedeceu a orientação da União Soviética e passou a dizer: Varguinhas, eu tô contigo e não abro, velho. Foi não, foi sim, velho, foi sim, viu? Deixa eu passar a imagem. Ah, os partidos políticos, galerinha. Nós vamos precisar deles
Nas aulas seguintes, na época da República Populista, eles vão estar vigentes até 65, até o bipartidarismo, nós vamos ter muitos desses aí no jogo político aqui no Brasil. Primeiro, a famosa UDN, União Democrática Nacional. Não tinha nada de democrata. Porque você vai ver que a UDN vai ser o partido dos golpistas, daqueles que tentaram golpe em 50, em 55, em 61 e finalmente em 64. Vai ser o partido dos golpistas. Vai ser o partido da direita. Da direita, viu? Vão ser os opositores do getulismo. Economicamente, eles vão ser adeptos do liberalismo. Então, eles vão ser chamados, às vezes, de entreguistas. Entreguistas. Na medida em que eles passam a defender a participação de empresas estrangeiras para explorar a economia brasileira. Então, tinha críticos da UDN que diziam que eles queriam entregar o Brasil para lá. Vai ser contra a corrupção, um discurso moralista anti-corrupção dos grandes proprietários de terra, do setor empresarial e industrial ligado ao capital internacional, diga-se de passagem, aos Estados Unidos, de uma elite econômica e política que vai ser anti-varguista. O PSD, Partido Social Democrático, vai ter uma preponderância política aí por um certo período, vai ser uma espécie de partido de centro, mas no geral vai ser mais próximo ao getulismo do que ao UDN. Vão ser os políticos que haviam sido beneficiados na época da ditadura do Estado Novo, como ex-interventores, políticos que dominavam a máquina pública no Estado Novo. Aqui no Piauí era o Leônidas Melo, do PSD, de boa. O Partido Trabalhista Brasileiro, criação do Getúlio Vargas, vai ser o partido de centro-esquerda, não vou botar de esquerda que não era, vai estar apoiado na estrutura sindical pelega do Estado Novo, aqueles sindicatos controlados pelo governo. Então, basicamente, a estrutura era de uma base social ligada aos trabalhadores urbanos, com o discurso do nacionalismo, do trabalhismo. Era o discurso do PTB. De boa? Partido Trabalhista Brasileiro. Defensor dos trabalhadores, do nacionalismo. Vai ser o varguismo, né? Vai ser o Deixa eu botar bem aqui, ó. Partido de centro-esquerda, getulistas. Getulistas. Aí vamos para o Partido Comunista, os comuna, que você já viu comigo, que eles vão estar na ilegalidade, vão estar na ilegalidade daqui a pouco, bacaninha. Vai ser o partido de esquerda, falava em realizar uma reforma agrária, de expropriar as empresas estrangeiras para nacionalizá-las, intelectuais, alguns artistas, sindicatos. Está aí o grupo de uma esquerda que sonhava em fazer uma revolution no Brasil. Mais uma vez, eles vão estar aí sendo liberados no ano de 45, mas 2 anos depois vão ser fechados, viu? O partidão vai ser fechado. De boa? Juninho Bill, deixa um minuto aí na tela para eu botar R$1 de água nessa canequinha, velho.
Valeu, Júnior. Vamos lá, galerinha, vamos acelerar um pouquinho. Nós enrolamos demais ali nessa parte dos partidos. Então vamos derrubar o GG, né? Eu acho que tá na hora do cara passar uns dias de férias, né? Possível, o cara não se cansa do poder, né? Getúlio Vargas não se mostrava muito satisfeito em sair do poder. E esse cenário já havia se repetido no ano de 34, quando ele foi eleito indiretamente, no ano de 37, que foi forjada aquela fake news do plano Cohen, de boa, e agora em 45 de novo, foi nesse cenário que emergiu o movimento chamado queremismo, ou queremista. Queremos uma constituinte com Getúlio. Malas. Os caras passaram a alimentar um movimento que dizia: queremos que o Getúlio Vargas elabore a próxima Constituição. Ah, papai, velho. Ele já tinha elaborado uma em 34. Ele já tinha imposto uma outra em 37. E agora querem que o Vargas elabore uma nova. Se ele elaborasse uma nova Constituição, provavelmente seria uma forma de ele conseguir manter-se no poder. Queremos uma constituinte com Getúlio. Meu amigo, o movimento ganhou muitos adeptos, principalmente do PTB e, pasmem, do Partido Comunista, como, por exemplo, parte dos comunas ligada ao Luiz Carlos Prestes. Aí, as eleições marcadas para dezembro. Quando foi em outubro, o Getúlio Vargas nomeou o irmão dele para o chefe da polícia no Rio de Janeiro. O irmão dele era o Benjamin Vargas, o Bejo. Benjamin Vargas, o Bejo. O cara botou o irmão para ser o chefe da polícia no Rio. E o nome disso é nepotismo, eu sei. Mas o problema não era isso. O problema é que se o Vargas estava colocando o próprio irmão para ser o chefe da polícia no Rio, fosse provavelmente uma manobra para o Vargas ficar no poder. Então, o Góes Monteiro, chefe das tropas brasileiras na Segunda Guerra, e o candidato a presidente Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra, vão derrubar o Vargas. Mas vai ser um derrubar assim sem passar uma rasteira. E foi. Em outubro do ano de 45, eles fecharam o Palácio do Catete, o Palácio das Águias, no Rio, e o Vargas disse: cara, eu não vou sair da presidência, não. Até as eleições eu vou ficar. Isso em outubro. Eles fecharam o Palácio do Catete, cercaram ele. O Vargas não quis sair. Oxê, eles tornaram o palácio incomunicável, cortaram o telefone, a água e a energia. Ah, papai! O Vargas disse: isso não é uma deposição, isso é uma ação de despejo, viu? Eu sou sendo despejado do Palácio Presidencial. E só assim o Vargas renuncia e sai do comando do país, deixa a presidência da República. Isso era 29 de outubro do ano de 45. Por acaso, Getúlio Vargas tinha chegado ao poder em 29 de outubro do ano de 1930. Então, estava exatamente com 15 anos do senhor GG no poder. Rapaz, galerinha, o Vargas foi ditador, o Vargas mandou prender, o Getúlio Vargas mandou torturar, mandou exilar muitos presos políticos. Era para pelo menos ter perdido os direitos políticos, mas não, nem perdeu os direitos políticos, nem foi preso, nem foi exilado, pelo contrário, foi de férias
para o sul do país e disse: voltarei nos braços do povo. Mas pior ainda, eu vou piorar ainda a situação. Vão permitir que o Vargas seja candidato a deputado federal e a senador nas eleições de dezembro de 45. Ele não foi candidato a presidente, mas vai ser candidato a deputado federal e a senador e vai ser eleito deputado federal por 7 estados diferentes e senador da República por 2 estados diferentes. Haja vista que o Vargas era visto ainda como o pai dos pobres e a popularidade, apesar do regime autoritário, mas era muito grande. Então, com o Vargas caindo, quem assumiu foi o José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, e as eleições ocorreram finalmente em dezembro do ano de 45. Finalmente, viu, galerinha? Finalmente, de boa? Juninho Bill, deixa 1 minuto aí a tela, por favor. Beleza, vamos mostrar imagens. O movimento queremismo aí, olha. Queremos uma constituinte com Getúlio. Queremos Getúlio Vargas com ou sem constituinte. Comitê pró-candidatura de Getúlio Vargas a presidente da República. Tinha gente que o homem queria que o homem fosse candidato à presidência, viu? Aí, agosto do ano de 45. Aí as manifestações de rua, aqui é o Palácio Presidencial, o Palácio do Catete, viu? Tio, eu peguei uma questão que chamava Palácio das Águias. Mesma coisa, mesma coisa. Palácio do Catete, Palácio das Águias. Tá ele fechado aí, olha aí as tropas fechando o palácio, viu, velho? Depois vão desligar a energia, viu? E o Vargas vai sair, velho. O Vargas vai renunciar, não teve como. Olha a curiosidade dessa charge da bola de ouro, ó. Primeiro, o Vargas tirou uma cartola em 30. Ele não foi eleito e chegou a poder por um golpe. Depois, em 34, ele vai ser eleito pelos deputados. Depois, em 37, com o falso plano Cohen, o perigo vermelho, e ele tira uma cartada e um coelho da cartola, e em 45 ele tinha outra bomba. Então, para evitar isso daí, o Vargas vai ser convidado a se retirar. Olha para onde ele vai, para o Rio Grande do Sul, tchê. Disse ele, voltarei nos braços do povo. E tá aí ele no Rio Grande do Sul, com alguns correligionários gaúchos, no Pampa Gaúcho. Ficou de 46 a 50, e em 50 ele volta ao cenário nacional, candidato a presidente da República. Eita, rapaz. E as eleições marcadas ocorreram com o Eurico Gaspar Dutra, general do Exército, com o brigadeiro Eduardo Gomes, da Aeronáutica, com o Iedo Fiuza e o Rolim Teles, do Pamparanampa, Pampa.
Ah, questãozinha do Enem, ó. Questãozinha do Enem. Estão aí, como se sabe, olha aí, olha o jornal, ó. A Democracia, 17 de setembro de 45. Estão aí, como se sabe, 2 candidatos à presidência. Os senhores Eduardo Gomes e Eurico Gaspar Dutra. E um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, mas é também o candidato popular, porque há 2 queremos. O queremos dos que querem ver se continuam nas posições e o queremos popular. Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comuna? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele. Por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. Ah, papai! Ninja esse Getúlio Vargas. E ele alimentando. O movimento político mencionado no texto. Qual foi o movimento político mencionado no texto, galerinha? Foi o movimento do queremismo. Caracterizou-se por... interroga. Tempo na tela para Claudinha mandar a resposta, velho. Bota um minutinho aí, jovem. Ok, galerinha, vamos lá. O movimento político mencionado, que é o movimento do queremismo, queremos uma constituinte com Getúlio, caracterizou-se por reclamar a participação das agremiações partidárias? Não. Ele não reclama da existência de partidos políticos. Apoiar a permanência da ditadura do Estado Novo? Não a permanência da ditadura, já vista que não havia mais espaço para um regime ditatorial. Mas havia um sonho de o Vargas manter-se no poder como um presidente eleito. Presidente eleito, mas não ditador. Demandar a confirmação dos direitos trabalhistas, elas haviam sido confirmadas recente na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas de 43. Resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social?
Também não, galerinha. Qual é a ideia do queremismo? Eles queriam a transição constitucional sob a influência do Vargas, sob a influência do Getúlio, sob o controle do GG. Tio, mas ele não falou assim. Falou. Reivindicam a Constituição. Queremos uma constituinte com Getúlio. Reivindica a transição constitucional sob a influência do Vargas. Só que ele botou do governante. É a mesma coisa, galerinha. Então tá aí o cenário do chamado queremismo, que já foi temática, inclusive, de questão do Enem, como você vê aí nessa questão de número 1. De boa? Estamos encerrando aquele nosso primeira parte, nós vamos para aquele intervalo de 20 minutinhos. É o tempo da gente tomar um cafezinho com bolacha e voltar mais reforçado para o segundo tempo.